Sejam bem-vindos ao Euronews Noite. Estes são os principais destaques. É o fim da campanha para as legislativas de Espanha. Principais candidatos fazem últimos discursos. Um morto confirmado e um rastro de destruição são os efeitos da passagem do ciclone Kenneth pelo norte de Moçambique. Vladimir Putin concede passaportes russos a cidadãos do leste da Ucrânia. Kiev pede intervenção da ONU. E para ver no fim deste jornal as novidades do novo filme do James Bond, que estreia em abril do próximo ano. Chegou ao fim a campanha eleitoral para as eleições legislativas em Espanha. Valência e Madrid foram as cidades escolhidas pelos líderes dos partidos para os últimos argumentos. De debate em debate, os principais candidatos às eleições legislativas em Espanha entraram na reta final da campanha para o escrutínio de domingo. A questão da independência da Catalunha esteve em destaque ao longo da contenda eleitoral, considerada uma das mais conturbadas da história da democracia. O socialista Pedro Sánchez é o favorito e poucos duvidam que a formação será a mais votada, mas será preciso esperar para ver se o PSOE conseguirá formar alianças em nome de uma solução de governo estável. Um dos aliados no Congresso poderá ser a coligação de extrema-direita Unidas Podemos. De acordo com as sondagens, estará longe dos melhores resultados por causa de meses de crise interna, mas Pablo Iglesias sabe que pode ser a chave para a formação de um executivo de esquerdas. Já o Partido Popular de Pablo Casado será provavelmente a segunda força política mais votada. Casado concorre pela primeira vez à presidência do governo de Espanha com a promessa de um PP renovado e limpo de corrupção. Mas a direita também está fragmentada em parte pela alternativa apresentada por outros atores como Albert Rivera, do Ciudadanos. Rivera centrou a campanha na questão catalã, na unidade de Espanha e em Pedro Sánchez, que disse que não apoiará. É preciso contar também com a formação de extrema-direita Vox de Santiago Abascal. Esteve em destaque durante a campanha com propostas polémicas. Este domingo, cerca de 37 milhões de pessoas são chamadas às urnas. O voto feminino e o voto juvenil serão essenciais para determinar o rumo do resultado final. Os partidos aproveitam as últimas horas da campanha eleitoral, que termina esta sexta-feira. Uma campanha agressiva, principalmente por causa de dois fatores: o crescimento do partido de extrema-direita Vox, fragmentação da direita e o elevado número de indecisos. A fragmentação partidária e o grande número de eleitores indecisos torna difícil fazer previsões. A eleição deste domingo é já considerada a mais incerta dos últimos 40 anos. A votação dos indecisos vai ser determinante nas eleições do próximo domingo em Espanha, principalmente por causa da fragmentação e das semelhanças entre os partidos. Segundo os analistas, os dois debates desta semana não ajudaram a clarificar a decisão dos eleitores. Micael Martínez, dono de um bar em San Sebastián, continua com dúvidas. Vou votar em alguém, mas não sei em quem. O que eu sei é em quem nunca votaria. A verdade é que ainda não sei. Pedro Sánchez lidera as intenções de voto, mas ainda não é certo que consiga ter os apoios necessários para continuar a liderar o governo. Numa entrevista ao jornal El País, publicada esta sexta-feira, o candidato do PSOE falou no risco real de um acordo entre a direita e a extrema-direita, como aconteceu na Andaluzia. Segundo as sondagens, o Vox será o primeiro partido de extrema-direita a entrar no Parlamento Espanhol desde as eleições de 1979. Sin duda alguna van a hacer en España lo que han hecho en Andalucía. Y por tanto es muy importante. Ainda a recuperar dos efeitos do Idai, Moçambique volta a ser atingido por um ciclone. Uma pessoa morreu, várias ficaram feridas. Com a chegada ao país desta nova tempestade,
que, por onde passa, deixa um rastro de destruição. Pelo menos uma pessoa morreu após a passagem do ciclone Kenneth pelo norte de Moçambique e existe ainda a informação de uma outra vítima mortal, mas que ainda não foi confirmada pelas autoridades. O caso confirmado ocorreu em Pemba durante a noite devido à queda de um coqueiro. Os ventos fortes e as chuvas intensas provocaram muitos estragos na região do norte de Moçambique, sobretudo nas zonas com habitações mais precárias. Mas a avaliação da destruição está a ser dificultada pelos cortes das comunicações. O ciclone Kenneth chegou à terra com categoria 4, a segunda mais grave, com ventos contínuos de 225 km por hora e rajadas de 270 km por hora. Entretanto, o ciclone começa a perder força, mas o elevado risco de cheias e deslizamentos de terras mantém-se. Um naufrágio em São Tomé e Príncipe fez pelo menos 8 mortos. A identidade das vítimas ainda não foi confirmada. Há, no entanto, a possibilidade de 2 portuguesas fazerem parte da tragédia. Continuam as buscas ao largo da ilha de São Tomé e Príncipe. Resultado do naufrágio desta quinta-feira estão confirmados 8 mortos e 9 desaparecidos. O relatório da embarcação indica que 3 estrangeiros deveriam seguir a bordo, 2 cidadãs portuguesas e um francês, sendo esta uma informação não confirmada. Rússia e Ucrânia estão em pé de guerra depois de Vladimir Putin ter concedido passaportes russos a cidadãos do leste da Ucrânia. Kiev já pediu à ONU para intervir. A Ucrânia solicitou ao Conselho de Segurança das Nações Unidas que tome medidas contra a decisão de Moscovo de conceder passaportes russos aos ucranianos que vivem nas regiões do leste do país controladas pelos separatistas pró-Moscovo. Para o embaixador ucraniano junto das Nações Unidas, a medida é simplesmente ilegal. This is nothing else but a thinly veiled attempt to vindicate the ongoing occupation of these territories, to wrest them from Ukraine and dismember my country. This is nothing else but an artificial pretext to continue sending Russian troops to Ukraine and sustain the undisguised military aggression against my country. O embaixador russo respondeu: дела Украины мы не вмешиваемся и ползучей аннексией не занимаемся. Мы лишь даем возможность людям наконец-то кардинально решить жизненно важные для них проблемы, потому что киевская власть эти проблемы решать отказывается. A União Europeia condenou o movimento da Rússia na quinta-feira, designando-o como outro ataque de Moscou à soberania da Ucrânia. O embaixador francês nas Nações Unidas afirmou: that jeopardize the implementation of the Minsk agreements and that impede the full restoration of Ukrainian government control over those areas as prescribed in the agreements. Russia must in particular end its financial and military support to the separatists. Vladimir Putin provocou reações em cadeia ao anunciar esta medida de pressão sobre Kiev, 3 dias após a eleição de um novo presidente na Ucrânia. O grupo de ativistas Extinction Rebellion terminou os 11 dias de protestos pelo clima. O grupo quer que o governo do Reino Unido declare estado de emergência climática o mais rápido possível. Ativistas do grupo ecologista Extinction Rebellion bloquearam esta quinta-feira a entrada da Bolsa de Londres. O movimento ecologista terminou assim os 11 dias de protestos que pretendem levar o Reino Unido a declarar o estado de emergência climática e ecológica e reduzir as emissões de gases de efeito de estufa para zero até 2025. Se as instituições financeiras realmente contassem a verdade sobre a gravidade da crise climática e ecológica e agissem, as coisas começariam a mudar muito rapidamente. Por isso, estamos a pedir às pessoas que o façam. Os ativistas do movimento internacional exigem que o governo da primeira-ministra conservadora Theresa May tome medidas contra as mudanças climáticas e reclamam também a formação de uma Assembleia de Cidadãos para lidar com as decisões sobre alterações climáticas. Certamente não é o fim de qualquer coisa, como numa grande caminhada, é apenas uma espécie de estar mais perto de. Agora temos muito trabalho para fazer, infelizmente.
O grupo, que integra os manifestantes que na segunda-feira interromperam o discurso do primeiro-ministro português António Costa, prometeu mais ações no Reino Unido, dizendo que era a única maneira de ter a atenção do público sobre o problema. Um dos responsáveis pelos atentados no Sri Lanka terá morrido numa das explosões. Já foram detidos dezenas de suspeitos, mas as autoridades do país ainda procuram pelo menos 140 pessoas alegadamente relacionadas com o Estado Islâmico, grupo que assumiu a autoria dos ataques. As autoridades do Sri Lanka procuram cerca de 140 pessoas alegadamente ligadas ao grupo Estado Islâmico. O Daesh reivindicou a autoria dos atentados suicidas do domingo de Páscoa em igrejas e hotéis que fizeram 253 mortos, segundo o último balanço do governo. O presidente singalês referiu em conferência de imprensa que o líder do grupo jihadista nacional Tawhid Jamaat, ligado aos atentados, terá morrido numa das explosões. Por esta altura já prendemos mais de 70 pessoas. De acordo com as informações de que dispomos, há cerca de 130 a 140 pessoas no total no Sri Lanka que têm ligações ao Daesh. Já estão em marcha missões para encontrar e prender essas pessoas. Os muçulmanos do Sri Lanka foram aconselhados a rezar em casa. Os serviços secretos alertaram para eventuais ataques com carros armadilhados. O arcebispo de Colombo anunciou esta sexta-feira que as missas dominicais estão suspensas no país. A Embaixada dos Estados Unidos da América no Sri Lanka pediu aos cidadãos para evitarem locais de culto. Foi há quase 40 anos que as plateias de cinema começaram a ser aterrorizadas por um extraterrestre particular. Alien foi visto pela primeira vez nos ecrãs em 1979. Os fãs da saga Alien estão de parabéns. Ao mês do 40º aniversário do lançamento do primeiro filme, os autores celebram o chamado Dia do Alien. O realizador, Ridley Scott, saudou os admiradores e lançou um apelo. Olá, fãs do Alien. Feliz Dia do Alien. Muito obrigado pelo vosso apoio leal ao nosso filme nos últimos 40 anos. É difícil de acreditar que fizemos o Alien em 1979. Nesta celebração gostaríamos de receber notícias vossas. Publiquem nas redes sociais vídeos curtos ou fotografias que mostrem o que o Alien representa para vós. A imaginação e o humor dos fãs fez jus à criatividade e ao terror de um filme que se tornaria o primeiro de uma saga que já viu 8 fitas e lançaria Sigourney Weaver para o estrelato. Alien seria a antítese dos extraterrestres que na segunda metade da década de 70 surgiram no grande ecrã, como Yoda, Alfie ou ET. Para celebrar a data, a 20th Century Fox reeditou o filme em formato 4K Ultra HD e lançou um concurso de curtas-metragens, tendo já selecionado 6 projetos. É o mais famoso agente secreto do mundo e está de volta em 2020. James Bond terá nomes bem conhecidos do panorama mundial do cinema. James Bond, a personagem dos livros de Ian Fleming, passou para o cinema em 1962. Sean Connery foi o primeiro 007 e Ursula Andress a primeira Bond Girl. Desde Dr. No já foram realizados 24 filmes, o próximo estreia em 2020. Vai ser realizado por Cary Fukunaga e será produzido em vários locais do mundo, incluindo na Jamaica, onde foi criado o mítico agente secreto. E foi na Jamaica, na moradia onde viveu Ian Fleming, que foi apresentado o elenco do 25º James Bond. Como sempre, o nome não foi divulgado. Os fãs podem para já suspirar de alívio porque ainda não é desta que Daniel Craig vai deixar de estar ao serviço de Sua Majestade. A grande surpresa é a escolha de Rami Malek para o papel de vilão e o regresso de Léa Seydoux como Bond Girl, caso raro na história da saga.
Naomi Harris e Ben Whishaw também estão de regresso ao universo Bond. É tudo nesta edição. Continue connosco. Fique desse lado.